Nesse tempo de celebração da ressurreição, quero compartilhar um texto com você em Mateus 28 sobre a ressurreição de Jesus. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e chegando-se remover a pedra que estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E de medo deles, tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu como ele disse. Perceberam que texto interessante? Tinha acontecido um terremoto tremendo, um anjo tinha descido do céu, tinha afastado a pedra do sepulcro, as vestes dele eram brancas como a neve e a aparência dele era de um relâmpago. Os guardas ficaram com medo e ficaram como que mortos. E o anjo chega para Maria Madalena e Maria e diz para elas: não tenham medo. Meus irmãos, eu estaria com medo. Eu estaria morrendo de medo. Você possivelmente estaria com medo. Afinal de contas, muitas coisas estranhas e aparentemente perigosas tinham acontecido. Relâmpago, anjo descendo do céu, pedra sendo afastada, até policial com medo. Eu estaria com medo. E o anjo disse então: não tenham medo. E depois de algum tempo, no versículo 8, ele disse: vai e conta para os discípulos o que vocês viram aqui. E o texto diz que elas saíram com medo, com temor e muita alegria. Não é assim mesmo a nossa vida? Há muitas coisas que nos causam medo na nossa vida. São perigos, acidentes, perigos de morte, problemas econômicos, problemas de ordem de desastres naturais, e a gente fica com medo. Mas também na nossa vida há muita coisa que nos causa alegria. O nascimento de uma criança, o nosso aniversário, passarmos num teste, passarmos na escola, isso tudo nos causa alegria. A nossa vida é uma tensão entre os temores e a alegria. O que é que a ressurreição de Jesus faz nessa nossa vida cheia de temores e alegria? A ressurreição de Jesus nos garante a alegria definitiva e certa, apesar dos nossos temores. Dizem os entendidos que o pai de todos os medos é o medo da morte. O medo da morte gera os demais medos na nossa vida. E Jesus, na sua ressurreição, está nos dizendo: eu venci a morte. Agora então, eu não preciso mais viver dominado pelos meus medos. As coisas me assustam, as coisas me preocupam, mas a minha alegria é maior do que tudo isso, porque eu sei que a esperança vence o medo de fato. A esperança em Jesus. E a morte, e a vida vence a morte. Eu creio nisso.